o evangelho que o Senhor Jesus revelou a Paulo, e aí sim revelou em detalhes, né? Aqui Abraão ouviu resumidamente, né? Mas o Paulo ouviu em detalhes. Esse evangelho é um evangelho universal porque é para toda a igreja, em todas as etnias, inclusive os próprios judeus. E Abraão recebeu então primeiro o anúncio desse evangelho e depois o Paulo recebeu a revelação desse evangelho. Então o evangelho eterno foi anunciado antes da lei ainda. Tá? Só que havia o período da lei, obviamente, e Jesus, quando assumiu o seu ministério e chamou os seus discípulos, ele então deu a eles o chamado evangelho da circuncisão, ou o chamado para a circuncisão. O evangelho da circuncisão, a função dele, basicamente, era anunciar a vinda do reino de Deus para os judeus. Vocês entendem por que o evangelho, esse evangelho da circuncisão, ele tinha um prazo de validade? Por quê? Porque o reino veio definitivamente no ano 70. Então houve o juízo sobre Israel, destruição do templo e ponto final, certo? Então o anúncio acabou. Esse anúncio específico para os judeus acabou ali. Por isso que o Senhor deu um evangelho para Paulo, que é um evangelho universal para todos os povos, incluindo inclusive os próprios judeus. Porque é um evangelho que duraria eternamente, é o evangelho da graça. Qual é o único evangelho? É o evangelho da graça. Qualquer outra palavra, ainda que seja denominada de evangelho, se não fala da cruz, se não fala da ressurreição de Jesus, ou seja, dos benefícios, né? Não é falar historicamente, porque falar da cruz historicamente todo mundo fala, né? Falar da ressurreição historicamente todo mundo fala. Eu estou falando aqui de falar no sentido de exaltar e colocar em evidência os resultados da morte e da ressurreição de Jesus. Basicamente, o Evangelho da Graça é isso, né? Ele revela o que Jesus fez na cruz de fato e também ao ressuscitar. Então, veja bem, antes desse Evangelho da Graça, então o Senhor primeiro pré-anunciou a Abraão, né? O Evangelho da Graça é eterno, todas as nações serão benditas em ti. Aí depois veio o chamado específico para os judeus. Então, como eu estava dizendo, esse chamado, esse Evangelho, essa boa notícia para os judeus, era anunciar a vinda do reino de Deus. Olha, judeus, vocês estão esperando o Messias. Ele já veio. Messias é o Senhor Jesus Cristo, no caso Yeshua, né? Então, ele é o Messias que veio, vocês ouviram falar dele, né? E ele virá para trazer juízo sobre Israel. Esse era o anúncio que tinha que ser feito. Tá? Então vamos lá. Jesus de Nazaré, ele veio especificamente para tratar com os judeus. Romanos 15, 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Irmão, observe bem esse detalhe aqui. O que é circuncisão? A circuncisão era um mandamento da lei, né, onde os homens, né, ao 8º dia de nascidos, eles tinham que ser circuncidados. Então, essa palavra, essa expressão circuncisão, né, ou essa prática, melhor dizendo, acabou se tornando um símbolo, né, do judaísmo. Um símbolo da fé judaica e do povo judeu, né? Então, quando se falava de um judeu, poderia classificá-lo como o da circuncisão. Ah, aquela pessoa da circuncisão, ou seja, ele é um judeu. Esse é o ponto, tá? Então, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ministro para os judeus. Por causa da verdade de Deus. Para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, havia uma promessa, obviamente, de que o Messias, né, seria descendente de Davi e, obviamente, nasceria da descendência de Abraão, obviamente, né? Entende? Então havia essa promessa. Então Jesus tinha que ser judeu. Jesus não podia ser romano, não podia ser qualquer outra etnia, ele tinha que ser judeu. Nascer entre os israelitas. Então, por causa dessa promessa, ele nasceu como ministro da circuncisão. Observe bem. Então Jesus veio para ministrar a circuncisão. Não há aquele caso da mulher que pedia socorro, né? Olha, Jesus, a minha filha está endemoniada. Pede a ele para ajudar. E Jesus nem dirigiu palavra para a mulher. Aí alguém disse assim, Senhor, dá atenção aí e tal. Aí Jesus falou que, olha, gente, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tremendo, né? Você para pensar, isso é uma coisa até chocante. Ué, Jesus não quis lá ajudar, como assim? É o chamado dele, ele estava cumprindo o chamado dele.
O chamado dele era para a circuncisão, para os judeus. Agora, observe historicamente aqui, Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Jesus enviou estes 12, note, amado, é que é ministério da circuncisão, para os judeus, antes da cruz, tá? Por isso que agora há pouco eu disse que antes da cruz houve um evangelho da circuncisão para os judeus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Observe bem as instruções, amado. Isso é importantíssimo para você entender o estudo de hoje. Tá? Não se dirijam aos gentios. Eu vou repetir. As instruções de Jesus para os 12 discípulos dele. Não se dirijam aos gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Olha só. Ou seja, é só para os judeus. 6 e 7. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ó. Por onde forem, preguem esta mensagem. Olha só, amado. Olha só o resumo do ministério da circuncisão, do evangelho da circuncisão. Olha o resumo. Em que consistia o evangelho da circuncisão? O reino dos céus está próximo. Ponto. Pegou, né? Tá? Então o Senhor deixou claro, não vá para os gentios. Antes, deixa eu explicar esse antes. Vocês estão vendo aí, antes. Ah, Cristiano França, está vendo? É antes. Quer dizer, eles tinham que ir antes para os judeus e depois irem para os gentios, é isso? Não. A palavra antes aqui, no grego, é malon. Essa palavra significa em vez de. Ao invés, ao contrário, tá? Essa palavra significa isso. Então eu poderia ler da seguinte maneira. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Ao contrário, ao invés disso, esse antes significa isso, tá? Então, em vez disso, ao contrário, dirijam-se ao povo de Israel e preguem para eles, o reino de Deus está próximo. Amados irmãos, em nome de Jesus, eu acredito que poucos textos são tão claros quanto esse aqui. O ministério da circuncisão não era revelar a graça, não era falar do que Jesus fez na cruz, ainda que podia falar um ou outro ponto. Certamente depois da cruz eles falaram desse ou daquele ponto da cruz, mas a função do ministério da circuncisão não era essa. Não era revelar graça, tanto que eles não foram nem levados ao paraíso. Né? Jesus poderia ter levado qualquer um deles ao paraíso, o próprio Pedro, ou os 12, e revelar a graça para eles, mas o chamado deles não era esse. Então o Senhor já tinha dado o chamado antes da cruz. Olha, vá aos judeus, mas vocês vão pregar isso aqui. Olha só, o reino está próximo. É isso. Ou seja, o Messias que vocês tanto esperam já veio, é Jesus. E ele vai vir em juízo. Esse era o aviso. Quando o reino vier, virá o juízo sobre Israel. Então eles tinham que pregar para que aqueles que fossem eleitos de Deus crescem em Jesus e se livrassem. Vocês estão entendendo a questão aqui, amados? Então, o evangelho da circuncisão ele não tinha a função de revelar graça. Se ficasse, ou se existisse, né, apenas o evangelho da circuncisão, o entendimento do que Jesus fez na cruz, o entendimento da sua ressurreição, o entendimento de predestinação, o chamado dos gentios, aquela coisa toda, tudo isso ficaria oculto. Não seria revelado para ninguém. Então o Senhor Jesus, já ressuscitado, revelou essa palavra para o apóstolo Paulo para que esse entendimento fosse espalhado no mundo. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui defendendo esse entendimento.